Aula número 2, projeção de vetores e vetores unitários. Vamos começar aqui com projeções de vetores. Nós temos aqui o plano cartesiano, eixo Y e eixo X. E aqui eu tenho um vetor V, um vetor qualquer, um vetor velocidade talvez, saindo da origem desse sistema cartesiano, tá? E fazendo um ângulo θ entre o eixo X, entre o vetor e o eixo X. Bom, o que seria projeções de vetores? É a gente realmente pegar o vetor e projetá-lo, fazer o fantasminha dele no eixo X e fazer o fantasminha dele no eixo Y. Ou seja, galera, a gente faz uma tracejadinha aqui paralela ao eixo Y e a gente faz uma outra tracejadinha paralela ao eixo X. Então, por exemplo, se eu pegasse uma lâmpada ou um holofote e acendesse aqui em cima e aparecer uma sombrinha aqui embaixo, estão percebendo isso? Essa sombrinha aqui no meu eixo X, ela é chamada de projeção do meu vetor V no eixo X. E a gente chama carinhosamente de Vx. Se eu fizer a mesma coisa, pegar a lanterna, um holofote que tiver aqui e passar para cá e acender, vai aparecer uma sombrinha no meu eixo Y, que eu carinhosamente vou chamar de Vy. Ou seja, Vx e Vy são chamadas de projeções do vetor. É como se o vetor ficasse dividido um pouquinho em X e um pouquinho em Y. Projeções de vetores não são vetores, são escalares, beleza? Vamos lá. Vamos relembrar alguns conceitos básicos de matemática. Relações métricas no triângulo retângulo. Seno, cosseno e tangente. Não sei se vocês lembram. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Lembram disso? Então, seno de θ é cateto oposto, que é esse cara aqui, ó, que é justamente o tamanho de Vy. Então, vai ser Vy, que é a projeção do meu vetor em Y, sobre a hipotenusa, que em módulo é o vetor V, é o módulo do vetor V. Então, dividido por V. Se eu abençoar isso daqui, multiplicar cruzado, eu vou ver que Vy é igual a V vezes seno de θ. Ou seja, se você quer calcular a projeção do vetor em Y, basta você pegar o módulo do vetor V e multiplicar pelo seno do ângulo. Beleza? E agora vamos relembrar cosseno. Cosseno do ângulo é cateto adjacente, Vx, dividido pela hipotenusa, que em módulo é V. Então, se eu multiplicar cruzado, o que eu vou ter aqui? Vx é igual a V, que multiplica cosseno de θ. Então, se você quiser calcular a projeção em X, basta você pegar o módulo do vetor V e multiplicar pelo cosseno do ângulo. Se você quiser calcular o módulo, melhor, se você quiser calcular a projeção em Y, basta você pegar o módulo do vetor V e multiplicar pelo seno do ângulo. Mas, índio, fala, meu querido, e se o ângulo dado mudar, por exemplo, passar a ser esse daqui? Se o ângulo passar a ser esse daqui, né, o ângulo dado na questão, um ângulo alfa qualquer, aí vai inverter. Aí vai passar a projeção em Y, aí passa a ser cosseno, e a projeção em X passa a ser seno. Nossa, Índio, agora você embaralhou a minha cabeça. Então eu vou te dar um macetinho bom para isso. Vem comigo. Bom, pessoal, qual o macetinho para isso daqui? Se a projeção tiver com o ângulo dado, bem do ladinho, com cosseno, a projeção é uma projeção cosseno. Então, podem reparar que Vx está com o ângulo dado, cosseno. E podem reparar que a projeção em Y está sem o ângulo dado. Então, a projeção seno. Vamos colocar isso na prática. Vamos lá, pessoal. Vamos supor que eu tenho um vetor força, tá? Sendo aplicado, digamos, no chão. Beleza? Aí eu desenhei aqui o meu eixo X, tá? E o meu eixo Y. E aqui o ângulo que foi dado foi esse daqui. Aí você, caramba, Índia, agora confundiu tudo. Não, pessoal, olha só. Se você traçar aqui uma tracejadinha, só você se orientar. E uma outra aqui, ó,
Então aqui eu vou ter a minha projeção, em x, que eu vou chamar de fx, e aqui eu vou ter a minha projeção em y, que eu vou chamar de fy. Pô, e agora, Índia? Agora lascou. Não, pessoal. Fx está com o ângulo dado ou sem o ângulo dado? Fx está com. Então, se fx está com, fx é cosseno. Então, se eu quero calcular f de x, então vai ser f, o módulo do vetor, vezes o cosseno do ângulo dado. E fy? Fy está sem o ângulo dado. Então, vai ser f vezes seno de θ. Esse macetinho salva a tua vida. Às vezes o vetor está tão ali esquisito, tal, ou seja, só você perceber. Se está com um ângulo, cosseno. Se está sem um ângulo, seno. Morreu. Bom, galerinha, eu vou dar uma noção bem intuitiva, bem superficial do que são vetores unitários. Essa é matéria mais voltada para o ensino superior, para quem vê engenharia, para quem vê física, para quem vê química, enfim. Mas, ultimamente, existem algumas questões do ensino médio que estão começando a cobrar vetores unitários. Então, só para a gente ter uma noção, vetores unitários são aqueles vetores cujo módulo é igual a 1. São vetores de orientação, vetores que indicam direção. Aqui no nosso desenho, eu tenho um plano em R3. O que é R3? É um plano em 3 dimensões. Eu tenho noção de comprimento, largura e altura. É como se fosse um canto de uma sala, tá? Eixo X, eixo Y, representando o chão, tá? E o eixo Y, né? Eu esqueci de colocar aqui. O eixo Y representando a altura, beleza? Então aqui, galera, eu tenho um vetor, tá? No eixo X, cuja unidade vale 1, que a gente chama de i, tá? Então, falou em eixo X, o vetor unitário que representa ele é chamado de izinho. A gente coloca um chapeuzinho em cima. E aqui, a gente tem um outro vetor unitário, tá? No meu eixo Y, que a gente chama de J. Então, no eixo Y, a gente chama de vetor J. E no eixo Z, vocês podem reparar aqui no meu eixo Z, aqui é Z, desculpa, no meu eixo Z, aqui a gente tem a letrinha K. Então, I, J, K são os vetores unitários referentes aos planos X, Y e Z. Vocês podem reparar que esse meu vetor, tá, no plano R3 em 3 dimensões, ele tem coordenadas em X, que vale 1 unidade, e coordenadas em Y, que vale 1 unidade J, e coordenadas em K, que vale 1 unidade em Z. Vamos simplificar a nossa vida, tá? E usar um plano R2, ou seja, apenas as coordenadas X e Y que a gente está acostumado. Então, como é que a gente representa um vetor R, posição 2i mais 3j? Simples, galera. I não é na direção X, então você vem aqui e conta 2 unidades. Então aqui já sabe que é 2i. E J já sabe que é Y. Vem aqui e conta 1, 2, 3 unidades. Então, se eu unir esses dois pontos, aqui eu vou ter um vetor R. Esse vetor R, se eu quiser expressá-lo em vetores unitários, vai ser 2 na direção I e 3 na direção J. Simples assim. Bom, o que eu já vi algumas questões de vestibulares cobrando, tá? Soma de vetores unitários. Então aqui eu tenho um vetor A, e esse vetor A é 1 na direção I, mais 2 na direção J. E um vetor B é 3 na direção I, tá? Foi mal aqui, I, menos 1 na direção J. Então, são dois vetores em R2, tranquilo, e assim por diante. A questão quer saber quanto vale a soma vetorial desses dois vetores. Pessoal, simples. É só somar I com I e só somar J com J, tá? Obedecendo a álgebra normal. Por exemplo, I, 1I mais 3I, 4I. Beleza? 2J mais menos J, 2 menos 1, tá?
mais J. Então, o vetor A mais B vai ser 4i mais J. Se eu fosse representar isso num plano cartesiano, né, x e y, aqui eu contaria 4 unidades e aqui eu contaria 1 unidade. Uniria os pontos aqui e esse aqui seria o meu vetor A mais B. Isso aqui seria o meu vetor A mais B. Show? Até a aula número 3, onde nós vamos fazer alguns exercícios.